capítulo 3, carta aos Hebreus 3. A partir do versículo 7. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Os dias que nós estamos vivendo são dias complexos, dias difíceis, mas mesmo assim, não são desculpas para não buscarmos ao Senhor, não pode ser desculpa para vivermos de qualquer jeito. Estamos vivendo o fim do fim, e nós precisamos mais do que nunca despertarmos para a realidade irrevogável que nós estamos vivendo, os fins dos tempos. O texto que nós lemos, se os irmãos observarem o contexto, o autor ele faz alusão ao povo de Deus, ao povo de Israel, povo que fora conduzido por Deus no deserto durante 40 anos. Todo o cuidado que Deus tivera com o povo, Deus cuidou deste povo de uma forma extraordinária. E mesmo assim, muitos deles, apesar dos 40 anos, não amadureceram, não progrediram na fé, não cresceram na fé. Não é diferente de muitos que se dizem cristãos hoje. Estão na igreja há muito tempo, mas não amadureceram ainda, não cresceram ainda, não se fortaleceram ainda, não cresceram ainda, não progrediram ainda na fé. Pelo contrário, muitos retrocedem na fé. Eu gostaria de compartilhar com os amados nessa noite sobre atitudes indispensáveis, imprescindíveis para a caminhada. Vamos repetir? Atitudes imprescindíveis para a caminhada. Só vocês. A primeira atitude é que nós precisamos estar ligados no tempo. Repita aí comigo: eu preciso estar ligado no tempo. Veja o texto, versículo 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvides a minha voz, não. Versículo 13, vai lá. Pelo contrário, exortai mutuamente cada um durante o tempo que se chama. Versículo 15, diz o quê? Vamos lá? E assim diz o Senhor: se ouvides a sua, que dia? Hoje, está ligado no tempo. Ei, o tempo hoje. O tempo não é amanhã, o tempo é hoje. Nós precisamos estar ligados na atitude do tempo. Gilberto, geral, por favor, um pouquinho. No tempo. O tempo não é amanhã. O tempo é hoje. O tempo é agora. E nós estamos vacilantes. Essa é uma atitude que nós como cristãos precisamos ter. Atitude do tempo. E nós não temos tempo para perder tempo. Há uma frase que diz assim: quem não aproveita o tempo assassina a oportunidade.
Quem não aproveita o tempo para manter comunhão com Deus, para buscar a Deus, assassina a oportunidade de amadurecimento, assassina a oportunidade de crescimento, assassina a oportunidade, amados, de comunhão com Deus. Nós não podemos dar o luxo de perder tempo. O tempo é hoje. Nós precisamos estar atentos a isso hoje. E a ideia que o autor está falando aqui, a ideia de hoje é a ideia de inadiável. A ideia do texto aqui é de algo urgente, de algo, amados, imprescindível. Imprescindível. E aí, gostaria que você voltasse um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, quando Paulo diz assim no versículo 14: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nesse, sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Qual foi a última vez que você orou e perguntou: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Segundo, qual foi a última vez que você orou e falou assim: Deus, eu estou fazendo a tua vontade? Terceiro, qual foi a última vez que você falou: Deus, eu estou realmente no centro da tua vontade? Quer mais uma? Deus, realmente o meu coração é trono do Senhor? O Senhor está entronizado no meu coração? O tempo. A gente fica postergando, adiando. E nós precisamos de unção, de poder de Deus, de graça de Deus, de misericórdia de Deus, de agir de Deus na nossa vida. Não é amanhã, é hoje. Amém, igreja? Hoje. Muitas vezes nós não estamos ligados no tempo. Vamos aproveitar o tempo que se chama hoje e buscar a Deus para que não assassinemos as oportunidades que Ele tem nos dado. Como a gente perde tempo com coisas outras e nos esquecemos de aproveitar o tempo na presença de Deus. O salmista no Salmo 118, 24, gosto muito da expressão, quando ele diz, esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Não é amanhã, é hoje. Só que muitas vezes o nosso hoje, muitas coisas concorrem. Tem muitas coisas concorrendo com o nosso hoje com o Senhor. Muitas vezes são as amizades, muitas vezes são outras coisas, muitas vezes são as distrações. E nós nos esquecemos que o hoje nós precisamos intensificar com o Senhor. É por isso, irmãos, que muitas pessoas estão alheias ao Evangelho. É por isso que o Evangelho nos nossos dias, muitas pessoas estão vivendo, simplesmente se contentando com uma vida religiosa e acabou. E Deus não quer de mim, de você, uma religiosidade mórbida, fria. Deus quer de nós uma vida de relacionamento, de comunhão. Tem crente aí? Tem crente aí? Segunda atitude imprescindível para a minha caminhada e para a sua caminhada: vigilância intensa. Repita comigo: vigilância intensa. Veja o versículo 12 do texto. Olha o que o autor sagrado diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vigilância intensa. Cuidado. A ideia de cuidado é vigilância. E muitas vezes falta-nos vigilância. O autor sagrado: tome muito cuidado, vigie, para que não seja encontrado em vós coração incrédulo que os afaste do Deus vivo. Que vos afaste do Deus vivo. É o que Pedro fala em 1 Pedro 5:8. Orai, vigiai, tome cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Vigilância, cuidado. E muitas vezes falta-nos esse cuidado, falta-nos essa vigilância. É por isso que a nossa caminhada é trôpega.
Porque não temos atitude imprescindível de vigilância na nossa caminhada. E vigiar todos os dias, não é um dia e outro não. Todos os dias, a todo instante. E por não vigiarmos, por não haver uma vigilância intensa, imprescindível, muitos têm endurecido o coração. E o coração tem se tornado um coração perverso. Veja o que diz o texto. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso, coração de quê? Incredulidade. A incredulidade faz com que o seu coração e o meu coração se torne um coração perverso, cheio de maldade. É por isso que nós vemos muitos nos nossos dias que se chamam cristãos azedos, amargurados, cheios de ódio, de rancor, de ressentimento, de sentimento de vingança. Sabe por quê? Porque não tem vigiado, e por não vigiar tem cedido ao pecado da amargura, ao pecado da vingança, ao pecado da discórdia, ao pecado da contenda, ao pecado da ignorância, da estupidez, da incompreensão. E ele está dizendo: tende cuidado de vós, para que não encontrei em vós coração duro, que vos afaste do Deus vivo. E por causa disso, nós estamos com o coração duro, nos afastamos da presença de Deus, nos afastamos de Deus. Irmãos, vocês têm ideia de quantas pessoas estão afastadas de Deus, embora esteja dentro da igreja? Vocês têm ideia de quantas pessoas, embora fale eu sou presbiteriano, embora fale eu sou crente, eu sou cristão, vocês têm ideia de quantas pessoas estão afastadas de Deus, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus? Vocês têm ideia das pessoas que não leem mais a palavra de Deus, que não tem mais vida devocional, que não oram mais? Vocês têm ideia, têm noção? Isso é triste. E é exatamente por não ter vigilância. Eu falei no áudio, não sei se foi ontem ou foi hoje. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós nos tornamos íntimos de Satanás. Isso é sério. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com quem? Com o diabo. Não tem meio termo. Ou eu tenho comunhão com Deus, ou eu tenho com Satanás. E se eu não tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Satanás. E se eu tenho comunhão com Satanás, eu vou fazer a vontade da minha carne. Eu vou encher o meu coração de coisas que não prestam. E nos afasta do Deus vivo. Qual é a causa do afastamento? A falta de vigilância. A gente fica colocando desculpas, né? Amizade, é isso, aquilo outro. E criamos situações. Não. O afastamento é falta de Jesus na vida, é só isso. É falta de comunhão com Deus. É falta de paixão por Jesus, de amor por Jesus, de intensidade com Jesus no nosso relacionamento. Porque o pecado, ele é enganador, estarrecedor. O pecado engana. O pecado é o veneno do inferno para enganar e nos afasta de Deus, da presença de Deus. Olha o que diz o versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do... Está na Bíblia, gente. Será que tem coisa mais clara do que isso? O pecado endurece o coração. Tira-nos a visão. Tira-nos a sensibilidade de Deus. É por isso que muitas vezes a nossa caminhada é de altos e baixos. É assim, ó, igual a gangorra. Não é uma caminhada assim. É uma caminhada assim. E a vida cristã não pode ser assim. A vida cristã tem que ser assim, ó. Uma caminhada em direção ao céu. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: a sua caminhada precisa ser assim, em direção ao céu. Amém? Crescente. É uma crescente. É a caminhada com Deus. Olha aqui para mim que eu vou falar um negócio para você. Quando eu caminho com Deus, nada e nem ninguém impede o meu crescimento. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: se você anda com Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você anda com Deus, nada pode impedir a sua caminhada. Ah, eu não vou mais para a igreja. Ai, estou decepcionado. Decepcionada. Ai, bebê. Quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou por causa
meu próprio pecado. A Bíblia diz aí 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só o meu pecado me afasta de Deus. O pecado de Roberto é dele. O pecado de Ailton é dele. O pecado dele atrapalha ele com Deus, mas o pecado dele não atrapalha a minha caminhada com Deus. Amém, igreja? Muitas vezes fica cheio de mimimi, cheio de queixas. Ei, eu vou prestar conta a Deus, diante de Deus. Você vai prestar. Cada um vai prestar conta diante de Deus individualmente. Eu não vou prestar conta a Deus por Márcia. Eu não vou prestar conta a Deus pelas minhas filhas. Elas vão prestar conta a Deus. E quem não andar com Deus está no sal. Então, irmãos, atitudes imprescindíveis para a nossa caminhada, vigilância intensa. Todo dia temos que vigiar. Lembra do salmo que nós lemos aqui na abertura do culto? Senhor, coloca a guarda na porta dos meus lábios. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Vigilância. Nós precisamos vigiar. Porque muitas vezes, quando não vigiamos, a gente vem vontade de falar uma coisa, a gente vai e fala. Aí uma palavra dita, o estrago está feito, né, Betinha? Uma palavra que não foi filtrada, que não foi pensada, jogou, pode trazer destruição. Então, vigilância, a vida cristã é de vigilância. De repente, veja bem, eu tenho 30 anos de evangelho, novo nascimento. Olha, veja, 30 anos, parece muito tempo. Se eu vacilar em 10 segundos, eu jogo 30 anos por fora. Então eu tenho que vigiar hoje. Se eu estiver vivo amanhã, eu tenho que vigiar amanhã. Se eu estiver vivo depois de amanhã, eu tenho que vigiar. Sempre é vigilância intensa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Vocês querem uma caminhada saudável? Querem uma caminhada saudável, irmãos? Então tenha a atitude de estar ligado no tempo, mas tenha a atitude de estar vigilante intensamente. Em terceiro lugar, se eu e você queremos ter uma caminhada segura, uma caminhada com Deus, uma caminhada abençoada, permaneça em Cristo, independentemente das circunstâncias. Permanecer. Olha o que diz o texto, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Porquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram? Que os cadáveres ficaram no meio da terra, no chão, no meio do deserto? Nós precisamos, se nós queremos uma caminhada segura, se nós queremos uma caminhada abençoada, se nós precisamos ter a atitude imprescindível de permanecermos em Cristo, independentemente das circunstâncias da vida. Permanência. O segredo da minha vitória e da tua vitória não é só começar, é começar e continuar. Amém? Permanecer em Cristo. O capítulo 15 de João tem, salvo engano, 12 ou 14 vezes o verbo permanecer. A ideia de permanecer, de fundamentar, de alicerçar-se no Senhor. Esse é o segredo. Não podemos permanecer em Cristo sem guardarmos os seus mandamentos, sem observarmos os princípios da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você tem obedecido? Como, pastor? Pronto. O princípio de ler a Bíblia todo dia, de ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, nós temos esse princípio, nós temos obedecido. De orar, nós temos obedecido. De congregar, nós temos obedecido. O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos feito isso? Nós temos compartilhado os milagres de Deus na nossa vida com as pessoas? Nós temos cumprido isso? Não! Desobediência! Como é que nós vamos ter uma caminhada segura, uma caminhada abençoada, se nós não obedecemos os princípios da palavra de Deus, se nós não estamos levando a palavra a sério? Ele está dizendo assim, olha, isso é muito sério, porque nós temos
Tornado o quê? Participante de quê? De Cristo, está no texto. Ou seja, é a mesma ideia de Paulo em Gálatas. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu vivo em Cristo exatamente porque Cristo me salvou, me libertou, me resgatou. E eu participo da vida de Cristo. Então eu tenho que imitar a Cristo, não é o mundo. Parece que os crentes leem a Bíblia e não estão compreendendo, A gente prega, parece que está pregando para banco, não é para gente. Quando você olhar a Bíblia, olha o que o texto está dizendo, tenta entender. Nos temos tornado participantes de Cristo. De fato, se guardarmos os seus mandamentos. Uma caminhada abençoada, uma caminhada honrada, é preciso permanência em Cristo, independentemente das circunstâncias da vida. A nossa vida cristã, ela não pode ser circunstanciada pela circunstância. A vida com Deus independe do tempo, da época, independe de crise, independe de ganho ou de perda. A vida com Cristo, ela precisa ser uma vida permanente, constante. As circunstâncias não podem determinar a minha comunhão com Deus, mas a minha comunhão vai me fazer prevalecer sobre as circunstâncias da vida. Amém? O que eu não entendo é porque que muitas vezes a gente 2 meses, aleluia, oh glória, é fogo. Aí 6 meses se arrastando. E o resto do ano fala, ai meu Deus, acaba logo o ano. Como se o ano fosse o problema. O problema não está no ano. O problema não está simplesmente no tempo. O problema é você. Sou eu. Somos nós. Muitas vezes na nossa caminhada, a esses altos e baixos, porque dependemos das circunstâncias. Não é a circunstância que deve reger a vida do cristão, irmãos. Não é a circunstância. Lembra do que o salmista no Salmo 119, versículo 11 em diante diz? 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Observando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo a pior geração das piores gerações dos nossos dias. Você sabia, olha aqui para mim que eu vou falar isso muito sério. Beta, você deve saber disso que você estuda muito. Mas 70% dos jovens que se dizem cristãos têm relação sexual antes do casamento. Isso é normal. Na época que eu era da mocidade lá em Gameleira, há muito tempo atrás, essa palavra era abominável, ficar. Ficar. Hoje, Zé Belé, ficar é uma coisa normal. Por exemplo, o jovem vai para uma passeata dessa aí, acha uma menina, beija. Namora, dá os amassos, como diz o ditado popular. Normal. Para mim, não. Para mim, isso é prostituição, é adultério, é pecado contra Deus. Mas para a nossa juventude é normal. Normal. Se vai no encontrão, namora. Vai no outro, namora. A igreja que for, namora. E quem demora, ó, é o rodão. Pega tudo. É por isso que a caminhada não é uma caminhada constante. Eu aprendi, depois que Deus me converteu, que crente não fica, crente namora. Com compromisso. E que crente namora com objetivo. Altar. Eu aprendi assim. Altar. Sabe o que é que os nossos jovens falam? Aqui no Lapão não tem isso não. É lá pro lado de João Dourado, Rebeca. Quem casa é canário. Um cristão que fala uma coisa dessa, ele sabe quem é Jesus? Ele conhece Jesus? Não conhece Jesus? Não conhece a palavra de Jesus? Não sabe o que é conversão? Não sabe o que é nascer de novo? Adolescentes, olha aqui para mim, os jovens que estão aqui nessa igreja, olha aqui para mim. Vou falar algo muito sério para você. Se você fica, você é um prostituto, uma prostituta. Pais que estão nos assistindo, a igreja presbiteriana de Lapão não incentiva os nossos jovens a namorarem. Incentiva os nossos jovens a estudarem. E se for para namorar, que seja sério. Com compromisso, visando o casamento.
Nós orientamos os nossos jovens aqui na igreja a terem cuidado. Se erram, é porque são rebeldes, desobedientes. Mas nós orientamos na palavra de Deus e não incentivamos a namorar. Incentivamos a orar e a ler a Bíblia, a estudar, a crescerem na vida. Mas para isso é preciso permanência independentemente das circunstâncias da vida. E para permanecer precisamos obedecer. É preciso termos consciência da nossa vocação. Da nossa vocação. A sua vocação, eu vou fazer uma pergunta para você. A sua vocação, meu irmão, minha irmã, é celestial ou é terrena? Ou é só terrena? Paulo está dizendo sobre a nossa vocação. Veja o texto, capítulo 3 ainda, versículo 1 em diante. Veja aí. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés, porquanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. Deus. Ou seja, Deus na minha e na sua vida deve estar acima de tudo e de todas as coisas. Deus deve estar acima de esposo, de esposa, de filho, de namorado, de namorada. Deve estar acima de sucesso, deve estar acima de sonhos. Deus, maior do que a casa, que sou eu e você, maior do que o templo, que sou eu e você, é aquele que a estabeleceu. E Deus me formou e formou você como o templo dele, para a honra dele, para a glória dele, para o louvor dele. Então ele merece toda a honra, toda a exaltação e toda a glória. Tem crente aí? Ele estabeleceu. Ele me formou, Ele te estabeleceu para o louvor da glória dEle. É preciso que entendamos. E Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 3, 17 ao versículo 1 do capítulo 4, ele está dizendo que a nossa pátria é celestial, de onde nós aguardamos o Salvador. Essa aqui é efêmera, é passageira, tudo vai passar. Mas a visão da igreja hoje é uma visão carnal, terrena. É uma visão, Robertinha, diabólica, carnal. Para aqui e agora. E esquece que nós somos cidadãos dos céus. E precisamos viver como cidadão dos céus. A gente tira a confiança no Deus eterno para colocar no homem. Ontem eu assisti um filme. 28 anos de perseguição. Uma missionária na China. Extraordinário filme. Baseado em casos reais. A família, a igreja em casa, na China, a igreja nas casas. A polícia vinha e prendia todo mundo. E torturava para negar a Jesus. Torturou o pai da missionária na frente dela. E ela não entregou. Ela saiu, fugiu, começou a pregar o evangelho. E Deus usando e trazendo avivamento na China. E aqueles crentes eram presos, arrancavam a unha, faziam tudo, eles não negavam a Jesus. Olha aqui para mim que eu vou falar uma coisa para você. E muitos trocam Jesus por coisas tão banais. Se viesse uma perseguição na igreja, quantos que estão aqui nessa noite permaneceriam? Tem menina que não pode ver a gente fala mulher rabo de saia, né? E homem é o quê? Jovem de short, um jovem. Não pode ver que fala, vou ganhar alma para Jesus e o corpo para mim. É assim que muitos falam, carnalidade. Troca Jesus por um pratinho de lentilha qualquer. Será que a igreja aguenta uma perseguição? Não aguenta. Se o menino não aguenta rabo de saia, vai aguentar uma perseguição? Não aguenta. Se a menina não aguenta ver um menino bonito, vai aguentar uma perseguição? Não aguenta. Se os adultos não aguentam ver uma proposta fácil, se vende, se trocam, não aguenta. Não aguenta. É por isso que a caminhada é incerta. A caminhada da igreja. Bendito seja essa pandemia. Ô pandemia bendita. Sério, não estou ironizando não.
Falei no início da pandemia, está gravado aí, Beca. Falei, sabe por quê? Falei, essa pandemia vai revelar quem são os crentes dessa igreja. E está revelando. Está revelando quem são os crentes. Está revelando. A pandemia está passando filtro. A perseguição vem de várias formas. Deus permite para saber quem são os dele. A caminhada. Amados, queremos ter uma caminhada segura. Então nós vamos precisar entender, compreender. Temos que estar ligados o tempo todo. Precisamos ter vigilância intensa. Permanência em Cristo, independente das circunstâncias. E por último, consciência das consequências das nossas atitudes. Se nós queremos uma caminhada segura, abençoada, precisamos ter consciência das nossas atitudes. Veja o texto. Veja o texto, versículo 8. Não endureçais o vosso coração como foi da provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 16. Ora, os quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Consequências. Toda atitude tem consequências. Se eu ajo de forma coerente com a palavra, eu vou ter consequências boas. Se eu ajo contra a palavra, eu vou ter consequências más. O povo durante 40 anos, vendo o agir de Deus, e se rebelaram. Não pensemos nós que nos livraremos das consequências das nossas atitudes. Não nos livraremos. Não nos livraremos. O povo de Deus, muitos ficaram pelo meio do caminho. Muitos morreram e não chegaram na terra prometida, porque se rebelaram contra Deus. E muitos dessa igreja estão ficando pelo meio do caminho, porque desobedeceram a Deus. E muitos, olha aqui para mim que eu vou falar, isso é profético, acredite quem quiser. Muitos, vocês vão morrer, vão ver morrer aqui em Lapão e não retornam para a igreja. Não estou lançando maldição. Não estou lançando maldição. Quero deixar isso bem claro. Rebelaram contra o Senhor. Deus deu oportunidade. Deus abençoou. Viram os milagres de Deus, mas zombaram de Deus. Vão ficar pelo meio do caminho. Vão ficar pelo meio do caminho. Amados, a ideia que passa é que o povo não tinha consciência, mas eles foram alertados pelo profeta. Moisés alertou o povo, orientou o povo. Deus abençoou o povo. Deus orientou o povo através de Moisés. Ele orientou, mas eles optaram por desobedecer a palavra de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: você que está aqui hoje, tem obedecido? Nós que estamos aqui hoje, você que está nos ouvindo aí no Face, no YouTube, está obedecendo a palavra de Deus? Você tem consciência que as suas atitudes terão consequências danosas, drásticas? Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Irmãos, tudo que está aqui eu creio. Olha o que diz. 6:6 de Gálatas. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instrui.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Eu costumo dizer, a lei da semeadura não falha. No tempo certo vai colher. No tempo certo vai colher. Eu nunca vi um se levantar contra a obra de Deus para ficar de pé. Eu nunca vi um se levantar contra a liderança da igreja para ficar de pé. Eu nunca vi um se levantar contra o pastor para ficar de pé. Eu nunca vi um falar mal da igreja para ficar de pé até hoje. Então você que está aqui, se você tem o hábito de falar mal da igreja, dos irmãos, do pastor, do conselho, bote a sua barba de molho, porque você pode morrer. E você que está ouvindo também. Não ouse se levantar contra essa igreja. Não ouse, porque você vai ficar no meio do caminho. Não vou falar nomes durante esses 30 anos por questões éticas. Mas eu tenho vários nomes de pessoas que se levantaram, que falaram mal da liderança da igreja. Morreram, adoeceram e desviaram. Isso é sério. A turma que se levantou contra Moisés ficou no meio do caminho. Eu não sei quantos querem levar Deus a sério. Mas se você quer levar Deus a sério, conte comigo. Se você não quiser levar Deus a sério, estou fora. Viro noite, dias com você. Mas se você não quiser, é problema seu. Deus está passando a peneira. Se você quer uma caminhada abençoada, você quer uma caminhada de sucesso, tem atitude imprescindível para a sua caminhada, esteja ligado no tempo. Esse é um tempo de buscar a Deus, é hoje. Seja vigilante. Permaneça em Cristo, independente das circunstâncias. Tenha consciência das consequências das suas atitudes. Concluo essa palavra citando o salmista no Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, os incrédulos, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos, os incrédulos, os desviados, não prevalecerão na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, e o caminho dos ímpios perecerá. É tempo de despertar para Jesus. É tempo de despertar para o Evangelho. Tudo depois do Evangelho deve estar em segundo plano, mas o primeiro é o Evangelho, é Jesus. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Nós temos o privilégio de hoje nos arrependermos. Nós temos a honra, a grata honra dada pelo Senhor de hoje mudarmos de atitude, de vida. Nós temos a honra que Deus está nos dando. O tempo é agora de mudança. O tempo é hoje. É já de pedir perdão ao Senhor por aquilo que deixamos de fazer. De pedir perdão ao Senhor por aquilo que fizemos, que não é compatível com o cristão. E pedir ao Senhor misericórdia e graça no nome de Jesus. Pastor Roberto, vai orar aqui, por favor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Peça a graça de Deus, peça perdão de Deus. Peça a Deus para te ajudar a vencer, a atravessar, e nessa caminhada você seja abençoado. Vamos orar, irmãos.
Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, te agradecer porque, apesar de ela ter sido escrita tantos anos atrás, ela é tão atual porque hoje nós vivemos as mesmas circunstâncias, as mesmas situações. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia estejam conosco nesta noite e que o nosso coração não fique endurecido. Por isso, quebranta o nosso coração. Senhor, tire toda a dureza do coração, para que a chuva do teu Espírito possa cair sobre nós e atingir, ó Deus, o profundo do nosso ser. Não deixe que a dureza faça com que os rios do Espírito corram, mas que eles permaneçam em nós. Te pedimos que tu tenhas misericórdia das nossas vidas, misericórdia da Igreja Presbiteriana de Lapão, para que nós não fiquemos no meio do caminho, mas, ó Deus, nós possamos olhar a terra e entrar na terra e conquistar a terra. Ó Pai, aqueles que têm endurecido o coração, que o Senhor possa com o teu Espírito quebrantar, porque o teu Espírito tem poder e autoridade para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, ó Deus, que a tua misericórdia nos alcance e que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, à liderança dessa igreja para administrar, cuidar e pastorear desse rebanho. Nós não queremos perder nenhuma ovelha, Deus. E te pedimos que pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos dê sabedoria. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agradecemos as pessoas que